Olá pessoal, sou Cléber de Carvalho, sou paisagista, sou jardineiro e também sou professor do curso de paisagismo Minhas Plantinhas da UniArtes. E esse é o nosso primeiro estudo sobre morfologia vegetal, sobre as folhas. A gente vai estudar aqui, ó, as folhas. Então é muito importante esse estudo, é muito interessante que você acompanhe o vídeo do início ao fim, tá bom? A parte principal da planta, né, o órgão principal da planta é a folha, é a folhagem. E através das folhas que você identifica quais problemas ela possui. É através das folhas que você vai entender a necessidade de cada planta. É através das folhas que você vai entender e compreender se ela está necessitando de água, se o solo está ruim, se contém muito ou pouco nutrientes. É através da folha que você vai entender a necessidade de cada planta, ser uma planta de sombra, meia sombra ou de sol pleno. É através das folhas que você vai entender e compreender melhor a sua planta, tá bom? Então é muito importante, é muito interessante você estudar a respeito da folhagem. É muito importante você estudar sobre as folhas. E este estudo de hoje é o nosso primeiro estudo a respeito das folhas, tá? Aqui eu estou com uma folha simples. Tá? Uma folha simples, ela é composta de pecíolo. Pecíolo, essa parte aqui, ó. Olha aqui, daqui para cá é chamado de pecíolo. É muito importante, muito interessante você aprender isso aqui, tá? Você como paisagista, você como jardineiro, você como amante da natureza, amante das plantas, é muito importante você compreender isso aqui, ó. O pecíolo é um dos vasos condutores de seiva, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada. Mais na frente a gente vai estudar sobre o que é seiva bruta e seiva elaborada, tá bom? Então o pecíolo é um dos condutores, um dos vasos condutores de seiva, que é o alimento da planta, tá bom? E aqui, nessa parte aqui, já a nervura central. Aqui, ó. Nervura central, tá? E essas outras partes aqui também são as nervuras ramificadas. Você tem que entender isso daqui, colocar na sua mente, nervuras ramificadas. E essas nervuras também são vasos condutores de seiva. É como se fosse a veia da planta, a veia da sua árvore, tá bom? E é através das folhas que as plantas respiram e transpiram e libera oxigênio para a nossa sobrevivência, tá bom? E através das folhas, as folhas é como se fosse o pulmão das plantas. As folhas, ela é o pulmão das plantas, tá bom? E por que que cada folha tem essas cor verde? Por quê? Olha, tem umas que tem uma cor verde e amarela, igual esse croto aqui, a folha de um croto, tem as folhas verde e amarela. Por quê? O que que acontece? Por que que essa folha é verde? Olha, essa parte verde das folhas é chamada de clorofila. E é através desse verde aqui que a planta produz o seu alimento, através da fotossíntese. Tá? A gente vai estudar muito a respeito sobre fotossíntese, clorofila, e essa parte verde ela ocorre através do aspecto eletromagnético do vermelho e do azul. Se você juntar o vermelho com o azul, ela vai ficar verde, tá? E esse verde ela é melhor para fazer a fotossíntese. Fotossíntese quer dizer foto, tá? E através dessa foto, né, que através da fotossíntese que ela transforma a matéria em alimento, a seiva bruta em seiva elaborada, que é o alimento cru para o alimento cozido, tá? Trazendo aqui para a nossa linguagem de agora, tá bom? E através da fotossíntese e através da parte verde, que é a clorofila, que transforma o alimento das plantas, tá bom? E essa parte aqui, por que que essa parte aqui é vermelha? Vermelha não, amarela, perdão, amarela. Por que que essa parte aqui é amarelo e esse aqui é verde? E através desse pigmento também, né? A planta, ela trabalha num mecanismo muito interessante, por isso que existem muitas plantas
de coloração muito exuberante, muito bonita, através desse pigmento, tá? Que acontece na clorofila, tá? E no eletromagnético, aí transforma essas folhas em algo assim exuberante, em algo extraordinário, tá bom? E temos também essas folhas compostas, tá bom? Escute bem, aqui é uma folha composta. Composta de quê? De folíolos. Isso aqui são folíolos. Isso aqui você não pode chamar de folha, tá? Isso aqui não é uma folha, esse aqui é um folíolos, tá? Folha é isso todo aqui, é o todo aqui. Então são chamados de folha composta. Esta aqui é uma folha composta, composta de folíolos e é transformada em folha. E essa parte aqui da folha eu não expliquei, tá? Isso aqui é uma folha simples, é chamado de limbo. Limbo. Essa parte aqui, ó, é o limbo ou lâmina foliar. Limbo ou lâmina foliar, tá bom? E por que que uma folha ela é verde e depois fica amarela? Olha, essa aqui ela entrou nesse processo porque ela começou a perder a clorofila. Quando ela começa a perder a clorofila, ela começa a perder a sua coloração e ela volta a ficar amarela de novo. Não sei se você já percebeu, né? Não sei se você já percebeu que quando uma folha nasce bem pequena, ela nasce amarela, tá? E quando bate a claridade ou os raios solares e ela começa a produzir o seu alimento, ali começa a acontecer uma reação química chamada de eletromagnético, e ali começa a surgir a cor verde. Por que a cor verde? Porque, igual eu falei agora há pouco, tá? É uma mistura do vermelho com azul, e ali começa a planta ficar mais enverdeada, a planta ficar mais verde. É muito interessante você aprender isso aí. E por que que a planta necessita desse verde? Igual eu falei agora e torno a repetir de novo. Ela precisa desse verde para facilitar, né, a fotossíntese. E através da fotossíntese que ela vai liberar o oxigênio, ela vai liberar o gás carbono e ali ela vai transformar os nutrientes em glicose, que é o açúcar, que é o alimento da planta. E ali, através das folhas, da fotossíntese, ela se transforma, os nutrientes que foram através da seiva bruta, se transforma em alimento para a planta, e ali a planta libera, através da folha, o alimento já chamado de seiva elaborada, que vai de cima até as raízes, fortalecendo toda a planta. Igual eu disse, olha, agora há pouco, é através das folhas que você vai identificar a saúde da sua planta. Se uma planta ela não está bem brilhosa, né? Se uma planta ela não está um verde brilhoso, um verde viscoso, isso quer dizer que as raízes também não vão bem, o caule não vai bem, a sua planta não vai bem. Se a sua planta ela está amarela, então ela precisa de nutrientes que fortaleça a clorofila. A gente estudou na aula passada sobre os nutrientes, igual o nitrogênio. O nitrogênio ela fortalece a clorofila. E por isso que a planta ela necessita muito de nitrogênio. A sua planta, se ela começa a ficar amarelada, porque ela necessita muito de nitrogênio. Mas se você olhar e na adubação, na terra, e tem nitrogênio suficiente e a falta não é nitrogênio, então você vai olhar que tem algo sugando, né, a seiva da sua planta. Tem algum invasor, né, igual a conchonilha, e a gente já estudou isso aí e vai estudar mais na frente. É muito importante esse curso, é muito importante você participar desse curso, que é muito interessante. Temos assuntos extraordinários, temos muito assunto para você, tá bom? É um curso inteiro, é um curso completo, é um curso recheado de coisas novas. Igual eu falo, que a gente estuda as plantas elas não têm
limite de estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. É um estudo infinito, mas é muito bom, muito interessante você estudar a respeito das plantas, tá bom? Hoje nós estudamos sobre as folhas, tá? E eu quero que você não perca nenhuma aula. É um assunto muito interessante, é um assunto muito bom, muito gostoso de se discutir, tá bom? É muito interessante. A gente vai ficar por aqui e nessa outra semana, tá? Quarta-feira nós temos aula e eu conto com a presença de cada um de vocês. Não falte ninguém, tá? É muito importante você estudar, você que é paisagista, você que é jardineiro, identificar, né, as plantas. E você identifica as plantas através das folhas. Você conhece as plantas através das folhas. Você tem que observar, você tem que ter um olhar de jardineiro, você tem que ser o médico das plantas, você tem que entender a linguagem plantês, que é a linguagem das plantas, você tem que se comunicar melhor com as plantas. Não é chegando e fazendo a poda de qualquer jeito, não é colocando adubação de qualquer jeito, não é colocando a sua planta em qualquer lugar, não. Você tem que entender, identificar se a planta ela está gostando daquele ambiente ou não. A planta ela vai reclamar, tá? Ela não fala, mas ela reclama, tá bom? Se você colocar uma planta em algum lugar, num ambiente, por exemplo, num lugar que ela não vamos falar assim, se uma planta de sombra e você colocar no sol, ela vai reclamar, ela vai começar a dobrar as suas folhas, ela vai começar a queimar as pontas das suas folhas, ou então vai queimar a planta por inteira, tá? E se você colocar ela numa sombra, sendo planta de sol, ela vai começar a perder a coloração, ela vai perder a clorofila. E você começa a identificar a sua planta, tá? Ela vai começar a ficar anêmica, ela vai começar a ficar amarela. E é para isso que você tem que aprender melhor lidar com as suas plantas. Você tem que conhecer as suas plantas e é através das folhas que a gente conhece melhor as suas plantas, tá bom? E também tem o algo assim, estética, algo de estética. Você tem que entender, conhecer as partes das plantas, tá? Igual nós estudamos aqui agora há pouco, vou tornar a repetir de novo para memorizar a sua mente, para ficar dentro da sua mente. Essa parte aqui, ó, é chamado de quê? Essa parte aqui é chamado de pecíolo. Pecíolo. Olha aqui, melhor, essa aqui é maior. Pecíolo. Pecíolo. Nervura central, né, que é a coluna da folha. E tudo isso aqui são vasos condutores de seiva, vasos condutores de alimento para as plantas. As plantas se alimentam sim, as plantas são seres vivos. Se você não alimentar as suas plantas, elas vão acabar morrendo. Vão passar fome, vão passar sede. As plantas necessitam de alimento, as plantas necessitam de nutrientes e as plantas necessitam de água, não com grandes quantidades, igual o nosso corpo. O meu corpo necessita de água, o meu corpo necessita de alimentos, porque através do alimento nós conseguimos os nutrientes necessários para mantermos forte. E as plantas necessitam deste nutriente para se manter forte também, para se manter fortalecido. Então, é através dessa nervura central, dessa coluna, que é um vaso condutor de seiva bruta e elaborada, que as plantas liberam os nutrientes para que as folhas liberam os nutrientes para toda a planta, tá bom? E essas aqui são as ramificações que vão buscar os nutrientes da planta, tá bom? Que vão buscar ali os nutrientes, o alimento já preparado, vai distribuir e vai pegar, vai distribuir e vai pegar, tá bom? Então a planta ela precisa estar assim, ó, nutrida, tá bom? A planta precisa estar verdinha, bonita, brilhosa. Se ela não tiver assim, ela não está se dando bem com o ambiente e nem com os nutrientes, ou atende mais ou atende menos, tá? Ou ela precisa de água, ela está passando sede, necessidade. É uma planta que está passando fome, está passando necessidade. E é através das folhas que você identifica a sua planta. Põe isso na sua cabeça. É através das folhas que eu vou identificar a necessidade da minha plantinha. É através das folhas que eu vou conhecer a minha planta, tá bom?
E as plantas, elas também transpiram e respiram. As folhas é o pulmão da planta. E cada folha é como se fosse a nossa pele. Ela tem os buraquinhos, tem os... vamos falar popularmente, que eu sou do sertão nordestino e gosto muito da minha cultura. Tem uns buraquinhos que... os poros, tá bom? E esse esporo, ela é composto por duas células chamadas estômatos, que ela abre e fecha. De dia ela abre, de noite ela fecha. Para algumas plantas, ela fecham à noite e abre o dia. E outras fecha o dia e abre à noite, assim sucessivamente, tá bom? E ela precisa trabalhar, ela precisa transpirar, ela precisa liberar oxigênio. E esse oxigênio é o que mantém a nossa sobrevivência. E ela também tem que liberar aquelas partes que ela não precisa, tá? Como a gente se alimenta e pega do alimento, pega os nutrientes, depois libera aquelas partes que não precisa. Mesma coisa é as plantas também. Ela pega as suas partes que ela não precisa, tá bom? E a gente tem que aprender a lidar melhor com essas partes das plantas. A gente tem que conhecer as suas plantas melhor, de uma forma simples e sem enrolação e sem complicação, tá bom? É muito bom estudar a respeito das plantas, é muito bom estudar a respeito das folhas. E muito obrigado por cada aluno que se inscreveu neste curso. Conto com vocês na quarta-feira para a gente estudar mais sobre as folhas, sobre as plantas, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe e até a próxima aula.